Shalom, 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 vrahá, bênção e paz para todos vocês, meus irmãos e amigos que têm nos acompanhado a cada estudo, a cada live. Hoje foi um dia maravilhoso, Baruch Hashem, graças ao Eterno. E o estudo que era para começar às 20 horas, nós estamos começando às 22h20, devido ao serviço longe, mas Baruch Hashem é um motivo de alegria estar sempre pronto para fazer a vontade de Kadosh Baruch Hu, santo bendito seja ele. E nessa noite não irei assim me alongar muito, porque pelo horário, até mesmo pelo horário, é um motivo de muita alegria, né? Aqui tá os pedidos de oração para nove pessoas, né? Tem aqui a nossa irmã, tem aí a irmã da irmã Neide, a irmã Gelsa para os seus filhos, Ederson, cunhado da irmã Geisa, Edivaldo Dutra, Lucines, Ibanilda, Libanilda, Nábila, Marise e Edivan. Também tem seu Edivaldo também, seu Edivaldo, né? Então aqui é muita Baruch Hashem. Então oficialmente nós estaremos assim toda segunda. Não se esquecer, nossos irmãos que têm nos acompanhado, toda segunda e quinta-feira nós estaremos transmitindo meia-noite oração, todas as segunda e quinta-feira. Os irmãos não se esqueçam, o pessoal também que tem nos acompanhado, também aproveitando o momento para pedir àqueles que têm nos acompanhado para se inscrever em nosso canal, seguir aí no Face, no YouTube, no Instagram. Siga o nosso canal, compartilhe com seus familiares no grupo de WhatsApp, para que essa mensagem venha assim abençoar vidas, como já tem abençoado, né? Então esse ministério nas praças aqui em Itabuna, Bahia, o objetivo é anunciar em todas as praças de Itabuna, e em breve também nós estaremos levando essa mensagem na cidade de Coaraci. Nós estamos orando no Eterno e nós iremos pregar na praça de Coaraci também, né? Estamos orando no Eterno, e assim que a porta abrir lá, nós iremos ir para lá também. Não só aqui na de Itabuna, Bahia, né? Mas aqui é o local fixo, mas será indo para outras praças. E também o objetivo desse ministério nas praças é também, sem ser esse sábado, no outro, né, filha? Sobre o arroz doce que nós iremos assim estar. Agora estamos organizando, sem ser esse sábado, no outro, junto com a irmã Neide e a irmã Gelsa, a minha esposa. O ministério nas praças estará levando arroz doce ao pessoal,
né? Ao pessoal para comer um arroz doce quentinho, maravilhoso, né? Então, Baruch Hashem. Então aí tá minha esposa Shalom, minha irmã, a minha irmã Gelda também, Shalom, minha irmã, meu irmão. Então, em breve estaremos assim dando esse pontapé nesse arroz doce na praça. E futuramente nós iremos, os planos é alimentar não somente as pessoas com a palavra espiritual, que é a principal, mas também alimentar as pessoas que têm fome. Não adianta a pessoa estar passando necessidade e a gente só alimentar espiritualmente, né? Então tem que ser os dois alimentos, o físico e o espiritual. E também estamos conduzindo aí para ver como vai ficar essa parte de levar mensagem nos hospitais. Essa semana está um pouco puxada para mim, mas a semana que vem eu quero ver se eu consigo ir nos hospitais para mim saber como é que eu pego a liberação, todo o procedimento conforme a lei, conforme a regra da diretoria dos hospitais. E também no centro de recuperação também nós iremos também, então quero tirar um dia só para agilizar essa parte. Eu vou tirar um dia só para fazer isso. Então, centro nos hospitais, centro de recuperação, no abrigo, todo esse local eu irei tirar um dia para ver. E também no presídio também quero ver como é que é o procedimento, né? Para que o mais rápido, né, nós termos isso em mão, todo o material, toda a legalidade, para que possamos colocar tudo isso diante do Eterno e nós iremos assim levar essa mensagem de libertação às pessoas, né, de libertação, essa mensagem de salvação. E a outra coisa é só isso. Então, os pedidos de oração por dias, os pedidos de oração estão aqui, são 10 pessoas, né? 10 irmãos que pediu oração, também aqui. Seu Edivan Oliveira vai fazer cirurgia no dia 12. Então estaremos orando por seu Edivan, né? Já estaremos orando a partir de hoje já, né? Depois da reflexão que irei falar aqui, nós já estaremos apresentando aqui a todos aqui diante do Eterno através de Yeshua. Não vamos esperar chegar quinta não e nem segunda. Então vamos fazer uma oração para nós assim iniciarmos essa reflexão. E é uma reflexão leve, rasa, porque até mesmo pelo horário. Então, Avinu Malkeinu, Shabbat Shammai, nosso Pai que está nos céus. Nesse momento, meu Pai, nós nos colocamos perante a Tua Santa Presença. Nós agradecemos a Ti, meu Pai, por um dia maravilhoso que se passou, pelo Senhor ter nos conduzido, pelo Senhor ter nos protegido de acidente, de homem sanguinário, por Senhor ter nos protegido mesmo quando nossos olhos físicos não contemplam, não enxergam. Mas eu sei que o Senhor nos protegeu, o Senhor nos livrou. O Senhor nos livrou de tudo aquilo que pudesse nos causar dano. Nós agradecemos a Ti, Pai. Nós agradecemos a Ti porque o Senhor nos deu mais uma oportunidade de estarmos em casa com a nossa família, para assim exaltar o Teu santo nome. Obrigado, Pai eterno. Obrigado porque o Senhor é bom e a sua justiça e a sua benignidade dura para sempre. Eterno Deus, que essa mensagem a qual irei falar aqui sobre essa reflexão, que o Teu Rua, o Teu Espírito de Santidade, o Teu Espírito Santo, possa guiar meus lábios, meu Pai. Não deixo falar nada de mim mesmo, mas que todas as palavras, meu Pai, que
for proferida de meus lábios, seja para edificação, para construção, para assim, em prol da harmonia, meu Pai, em prol de o teu nome ser exaltado. E assim, meu Pai eterno, eu te suplico em nome de Yeshua, o meu Rei. Amém. Então, meus irmãos, hoje nós iremos estar falando sobre a força dos votos e promessa. E inclusive é uma pequena prévia, uma reflexão da paraxá que será de sábado. Porque a paraxá de sábado será duas paraxá. É a paraxá de Matot, significa tribos ou bastões, e também Macei. Então, duas paraxotes nesse sábado. E o que acontece? Irei falar aqui sobre o voto. Deixa eu ler aqui um pouco aqui sobre o voto, a qual está lá em Números, Bermidbar, Números capítulo 30, do versos 1 até o 16. E aqui é interessante, só para nós fazer uma reflexão, não vou nem explorar muito. Então Moshe falou aos líderes, das tribos do povo de Israel. Ele disse: eis o que Adonai ordenou. Quando o homem fizer um voto a Adonai, ou obrigar-se formalmente por meio de um juramento, ele não deve descumprir sua palavra. Ao contrário, deve realizar tudo o que prometeu fazer. Quando uma mulher fizer um voto a Adonai, obrigando-se formalmente enquanto for menor e viver na casa de seu pai, caso seu pai ouça que ela fez um voto ou que se comprometeu em algo e mantivesse sua paz, todos os votos dela permanecerá válido. Toda obrigação a qual ela se submeteu permanecerá. No entanto, se no dia em que seu pai ouvir sobre o voto, ele expressar sua desaprovação, nenhum de seu voto ou obrigação ou obrigações será válido. E Adonai perdoará, pois o seu pai expressou a sua desaprovação. Se tendo feito o voto ou se comprometido irrefletidamente a fazer algo, ela se casar e seu marido souber a respeito dos votos e mantiver a paz com ela num dia em que souber disso, os votos e a obrigação dela permanecerão válidos. Se, porém, o marido expressar sua desaprovação, no dia em que ouvir a respeito disso, ele invalidará o voto dela e a obrigação a qual ela se havia comprometido. Adonai perdoará. O voto de uma viúva, entretanto, ou de uma divorciada, incluindo todas as suas obrigações, continuará válido. Se uma mulher tiver feito um voto na casa de seu marido, ou tiver feito algum juramento, e se o seu marido ouvir sobre isso e mantiver a paz com ela, e não expressar desaprovação, todos os votos e obrigações delas permanecerão. No entanto, caso contrário, caso o marido anule no dia em que ouvir a respeito dele tudo o que ela disse, o voto ou obrigação não subsistirá. Seu marido o anulou, e Adonai perdoará. O marido poderá manter todos os votos e obrigações ou poderá anulá-los. No entanto, caso o marido mantenha paz com ela dia por dia, ele confirmará todos os votos e obrigação dela. Ele deverá manter, pois susteve a sua paz com ela no dia em que ouviu a respeito deles. Se o anular depois de ter a paz com ela no dia em que ouviu a respeito deles, se anular depois de ter ouvido sobre eles,
ele suportará a culpa decorrente disso. Estas são as leis ordenadas por Adonai a Moisés, entre um homem e a sua mulher, entre um pai e a sua filha, entre ela for menor e viver na casa de seu pai. Então, meus irmãos, aqui nós vimos que a lei do voto, o voto, ele é a última instância. O voto é uma arma, vamos dizer assim. Aquilo que a sua oração não conseguiu trazer à existência, o voto, ele tem esse poder. Muitas das vezes você orou a Deus, pediu, clamou, jejuou e não recebeu. Não recebeu a cura, não recebeu o trabalho, não recebeu uma bênção, seja lá o que for. Então aqui, esses primeiros versículos do voto, mas também aqui tem uma obrigação daqueles que fazem o voto. Então, o voto ele tem esse poder de trazer à existência o que muitas das vezes a oração não trouxe. E o Eterno, ele honra quando você faz o voto. Mas o homem ou a mulher que fizer o voto tem que ser homem e mulher mesmo para cumprir o voto que fez Adonai. Porque a partir do momento que a pessoa ela não cumpre o voto, a pessoa ela profana as suas palavras. Porque as nossas palavras, ela tem poder no mundo espiritual. Todas as minhas palavras que eu assim venho a proferir em voz alta, ela irá fazer aquilo que ela foi falada, aquilo que foi dito. Ela irá fazer isso. Então, a partir do momento que você abre os seus lábios e faz um voto a Deus, por exemplo, vamos dar um exemplo. Você faz um voto eterno, você está atrás você recebeu de um médico não, vou dar um simples. Você está atrás de um emprego, já botou currículo em vários campos, já orou e nada, as portas não se abrem. E aí você faz um voto: Senhor, eu quero fazer o voto ao Senhor e o primeiro salário, todo ele eu vou doar uma instituição ou vou fazer algo em prol do próximo. Então você fez um voto a Adonai. Você não fez voto ao homem. Você fez o voto àquele que tudo governa, o dono de todas as coisas. E você pode ter a certeza que a partir do momento que você faz esse voto, você vai trazer à existência aquilo que não existe, aquilo que você não conseguiu através de sua oração, através do seu jejum, e você, através do voto, você vai conseguir. Agora, a pessoa tem que ser honesto e tem que manter a palavra diante de Deus. Porque se a pessoa não manter a sua palavra diante do Criador, ela pode esperar que as consequências virá sobre ela. E aqui diz que a pessoa ela arcará, com as consequências. E lá em Provérbios e em Eclesiastes também, fala assim, é melhor você não, em Eclesiastes, é melhor você não fazer o voto do que você fazer e não cumprir. Então, por isso que Yeshua quando diz lá, seja as vossas palavras sim, sim, não, não. Por quê? Por que Yeshua diz isso?
Yeshua ele não anulou ali o voto. Ele não anulou. O que está dizendo é para você viver uma vida de responsabilidade de Deus e não precisar usar o voto. Você não precisar usar dessa, como é que eu posso falar? Desse voto, né? Para conseguir algo. Porque se você fizer esse voto, você tem que cumprir. Então, Yeshua, então vocês vivam, que vocês venham viver, está falando ali com outras palavras, que vocês venham viver de forma digna, que vocês venham viver de forma consciente, para que vocês não venham precisar de usar o voto. Porque se você usar, você está obrigado a cumprir. Então, que as suas palavras sejam sim, sim e não, não. Se passar disso, é do maligno. Porque as pessoas estavam perdendo o temor, as pessoas estavam fazendo um voto e não cumprindo. Porque o voto, você se compromete com o Criador. É mesmo que uma promessa. Você fez a promessa, você está... Ninguém é obrigado a fazer promessa. Ninguém é obrigado a fazer voto. Mas se fez, tem que cumprir. Por quê? Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Vou dar 2 exemplos aqui. O pai de Sansão, que foi pai de Sansão é Manoá. Manoá, né? Manoá, ele fez, ele não conseguia ter filho, ele e sua esposa, vários anos não conseguiam, e ele teve que fazer um voto. O que ele não conseguiu através da oração, ele conseguiu através do voto. Então, o que aconteceu? Ele fez um voto nazireu para, se o filho desse a ele, ele seria nazireu. Então não poderia passar a navalha no cabelo, não poderia beber vinho nem suco de uva e nem ter contato com o morto. O voto nazireu. Então teve esse, e aí ele veio. Sansão veio. Né? Veio a existir. E o outro voto Jefter, né? Jefter, se eu não me engano, é Jefter, que os inimigos estavam assim coagindo o nosso povo de Israel, e ele fez uma promessa, ele fez um voto. Eu faço um voto ao Senhor, se o Senhor nos der ele, o nosso inimigo, em nossas mãos, o primeiro que entrar na porta, eu irei sacrificar para o Senhor. E o que aconteceu? Ele não esperava. Quem entrou pela porta? A sua filha. A sua filha entrou toda alegre. A sua filha não tinha ainda se casado, era virgem ainda. Então, quando ele viu ela entrar pela porta, ele ficou triste. Mas ele teve que cumprir o voto, né? Aí ele contou à filha dele o que aconteceu. Ela falou: meu pai, eu preciso de 30 dias. Parece que foi 20 ou foi 30 dias. Para que eu venha me alegrar, para que eu venha meditar nisso. E depois de 30 dias, se eu não me engano, ela veio para o pai teve que cumprir o voto. Então, meus irmãos, as pessoas que elas fazem um voto diante de Adonai, elas têm que cumprir. Porque se não cumprir o voto, pode esperar que as consequências é pior. É pior, né? Então aqui o voto, as leis sobre Nedarim, votos. A Torá enfatiza que a palavra de uma pessoa ela tem um peso no mundo espiritual. O que saiu de sua boca cumprirá. Ela pediu 2 meses. Ela pediu 2 meses, não foi? Foi aproximadamente isso. Amém, meu. Amém.
Isso, minha filha. Obrigado. Então, 2 meses ela pediu o pai, porque não foi uma coisa fácil, imagine aí. Então, é fácil você fazer um voto e você, para que outra pessoa venha receber a pancada. Mas só quem recebeu a pancada foi ele e a filha. Né? Aquele que entrar primeiro pela porta, olha só. Né? Então, tem coisas que nós devemos parar e pensar. Porque com Deus não se brinca. Com Deus ele é um Deus de justiça, ele é um Deus de amor, um Deus de justiça. Se fez um voto, cumpra seu voto. Cumpra seu voto, porque senão as consequências são piores. Então aqui a palavra do Eterno fala, né? Então Moshe falou aos líderes de Israel, das tribos de Israel, e disse: Eis que Adonai ordenou, quando o homem fizer um voto a Adonai, ou obrigar-se formalmente por meio de um juramento, ele não deve descumprir sua palavra. Ao contrário, ele deve realizar tudo o que prometeu a fazer. Né? E aqui também traz a autoridade que os pais ele tem sobre seus filhos. Se o pai viesse a ouvir o seu filho ou a sua filha que morasse na casa dos seus pais, se o pai ouvisse o filho ou a filha fazendo um voto, e aquele voto viesse a comprometer a vida do filho, o pai tinha autoridade de assim anular aquele voto. E o Eterno assim também o perdoava por causa do pai, que é a autoridade que o Eterno constituiu na terra. Então, por isso que quando o Eterno ele manda honrar os pais, é porque o Eterno instituiu eles como autoridade, com bênção. O pai é que libera a bênção para os filhos. Então, por isso que os pais não podem amaldiçoar os seus filhos. Porque a autoridade no mundo espiritual, Deus ele deu aos pais para abençoar seus filhos. Então, se o pai ou a mãe ouvisse, Radassa? Oxê. Não acredito. Se o pai viesse a ouvir seu filho fazer um voto que ia comprometer a sua vida, colocar em risco, ele tinha o poder de anular. Assim também aconteceria também se ela ficasse noiva e se casasse. Se o esposo viesse a ouvir aquele voto, ele tinha o poder de anular. Por isso que tem que ter uma concordância entre o esposo e entre o casal. Né? Vai fazer um voto, vai fazer uma consagração, tem que avisar o esposo e assim vice-versa. Né? Tem que avisar. Por quê? Porque se se não avisar, pode trazer problema. E o Eterno não é um Deus de problema, é um Deus que, que traz harmonia, é um Deus que é organização, que organiza, é o Deus da ordem. Né? Então, outra coisa também, se ela fosse viúva ou divorciada, não tinha ninguém para anular o seu voto. Né? Ela fez o voto, ele ia cumprir o voto dela. Né? Se não cumprisse, tinha consequências. Né? Então, aqui a outra coisa também, então todos aqueles, né? E essas são as leis do voto, conhecida como a lei sobre os Nedarim, votos. Então, meus irmãos, essa é a reflexão dessa noite que eu gostaria de compartilhar com os meus irmãos, que é justamente da Paraxá de Shabat, né? Da Matote e Masei. Então, a Paraxá muito rica, um Paraxá muito Baruch Hashem. Então, aqui fica para nós uma reflexão. O voto é poderoso, mas se fez, tem que cumprir.
né? Irei fazer assim um tefilá, uma oração, para nós assim agradecer ao Eterno por esse momento tão maravilhoso. Avinu Malkeinu Shabbat Shammai, nosso Pai, Deus poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Nesse momento, meu Pai, eu agradeço ao Senhor por esse momento de reflexão da Tua Palavra. Eterno Deus, nos ajuda a cada dia a nos colocar perante o Senhor de forma consciente, de forma responsável, para que não precisamos fazer votos, meu Pai. Porque isso o Teu Mashiach falou. Porque a partir do momento que nós andamos em Tua presença, que nós guardamos Teus mandamentos, que nós fazemos o que está dentro do que o Senhor escreveu para a vida de cada um, as orações não serão impedidas. As nossas orações serão ouvidas pelo Senhor. Eterno Deus, e a partir do momento que nós estamos conectados com o Senhor, não há necessidade de fazer voto nem promessa. Porque nós estaremos assim fazendo conforme o Senhor pensa, o Senhor quer, o Senhor se agrada. Mas se tivermos, meu Pai, como somos fracos e falhos, se tivermos em momentos difíceis, que for necessário fazer um voto, meu Pai, nos ajuda a cumprir. Nos ajuda, meu Pai, a honrar aquilo que falarmos com o Senhor. Porque sabemos que o Senhor é um Deus zeloso, um Deus que governa todas as coisas, um Deus que manda em tudo, um Deus que traz à existência o que não existe. Eterno Deus, abençoe, meu Pai, a cada um dos meus irmãos que foram citados aqui nas orações. Seu Edivan, que vai fazer a cirurgia dia 12, que o Senhor tome ele em tuas mãos. Que o Senhor venha guiar, meu Pai, a mão dos médicos. Que a cirurgia seja um sucesso. E que tudo venha ocorrer, meu Pai, para a honra e glória do teu santo nome. Assim apresento a cada um, meu Pai, dessa lista. Que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha trazer, suprir conforme a necessidade de cada um, meu Pai, tomando em tuas mãos cada um. E assim, meu Pai, também abençoe, meu Pai, a minha casa, minha esposa, meus filhos, meus irmãos, meus pais, a todos os meus irmãos, a irmã Gelsa, a irmã Neide, a seu Edivaldo, a cada um, meu Pai, que tem estado envolvido nesse ministério, em dar continuidade, meu Pai, à tua mensagem. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada um ricamente com a tua presença, se revelando a cada um. Eterno, nos deu a noite em paz em tua presença. Que os teus malá, os teus santos anjos, estejam acampados em nosso lado. Que possamos ter sonhos maravilhosos, sonhos divinos, sonhos celestiais. Que o Senhor possa alegrar nosso coração, alegrar nossa alma com a tua presença. E assim, meu Pai, eu te suplico, que o Senhor abençoe a cada um dos que assim ouviram essa mensagem e que onde ouvir, que o Senhor traga shalom, o Senhor abençoe Itabuna, abençoe as cidades circunvizinhas, abençoe o Brasil, abençoe nosso povo de Israel com a tua paz, com a tua shalom, plenitude. Rogo também, meu Pai, pelos venezuelanos que tiveram uma tragédia a terra mexeu por lá de lá e muitos foram mortos, meu Pai. Sobre o terremoto, que o Senhor venha abençoar a cada família, que o Senhor venha confortá-los, que o Senhor venha trazer conforto a cada pessoa que tiver os seus entes queridos nessa perda, meu Pai, que o Senhor venha confortá-los a cada um.
E aqueles que sobreviveram, que o Senhor venha dar força para reconstruir as suas vidas, refazê-las. E assim, meu Pai, continue abençoando a cada um. Abençoe, meu Pai, a cada um, meu Pai. É o que eu te suplico, meu Pai, em nome de Yeshua, meu Rei. Amém. A todos meus irmãos, minha esposa aí, irmã Gelsa. Amém. Amém, irmã. Shalom. Que o Eterno abençoe, que o Eterno esteja nos fortalecendo através de Yeshua. E uma boa noite para todos nós através de Yeshua. Shalom, shalom. E até quinta-feira, né? Quinta-feira é amanhã? É amanhã. É amanhã, eu tô até a mente cansada. Shalom, shalom. Amém.